nome do Senhor. Agradeço a Deus também por muitas viagens, o Senhor tem dado a graça de fazer. O Senhor preparou meu casamento no início de 88, quando foi no mês de setembro e completar 25 anos, hoje tem 45, ia completar 45 anos. E eu falei assim, foi o dia da minha, fui apresentado cooperador de jovens, e eu achei muito novo, falei, Senhor, tem 25 anos, agora cooperador de jovens, uma responsabilidade, estar diante da mocidade das crianças, e é preocupação, porque a gente não está esperando, é um ministério assim, o Senhor que separa, a gente fica sabendo depois que foi orado, confirmado. Eu fui apresentado para a Irmandade, cheguei em casa à noite, então vem muitos pensamentos. Era uma meia-noite, pus a Bíblia em cima da cama, orei, peguei, falei, Senhor, fala comigo na tua palavra, assim como tu falaste para os anciãos, e eles levaram em reunião, fala comigo para conforto da minha alma, não porque eu estava duvidando que era Deus, não, nada disso. E peguei, irmão, abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, caiu no capítulo 8 de Números, no verso 24, onde está escrito assim, do ofício dos levitas foram estes os escolhidos, homens com a idade de 25 anos para cima, para atenderem a tenda da congregação. Aí eu entendi que era da vontade de Deus e fiquei com a mocidade 8 anos e meio. Quando estava terminando esses 8 anos, que logo eu depois fui para o Ministério de Ancião, no ano de 97, o Senhor me mostrou uma revelação. Nós temos ensinamento para não contar, mas como cumpriu, e é uma parte muito gloriosa, e a Irmandade está numa comunhão perfeita, vou contar aos irmãos. O Senhor me mostrou eu andando num deserto, e conforme eu pisava no deserto, meu pé ia até na canela, eu sentia a areia do deserto, quente. Eu olhava para o céu muito azul. Eu olhei à minha direita e vi uma pedra quadrada, as mesmas medidas, largura, altura e comprimento, centenas de vezes maior do que as pirâmides do Egito. Mas as linhas eram perfeitas, e aquilo me espantei com a grandiosidade da pedra, e falei, esta obra não é de homem, é de Deus. E em cima da pedra, eu vi a congregação do Brás representando como uma caixinha de fósforo em cima de uma mesa. E eu falei, por certo tem alguma escada que dê acesso. E eu vou ver se eu consigo subir lá em cima. Num dos lados, havia uma escada de mármore branco, degrau largo e baixinho. Quando eu saí do deserto, que eu coloquei o pé no primeiro degrau, eu comecei a rir, porque eu estava com uma roupa que eu nunca havia colocado. Aquelas roupas que eles usam no Oriente. Aquelas roupas que vêm abotoadas aqui de cima até lá embaixo, aqueles vestidos grandes, a manga bem larga. Que aquelas roupas, conforme anda no deserto, faz a ventilação do corpo. Não pode usar terno e gravata lá, porque a pessoa morre com 50 graus. Não tem como. Então, por isso que usa aquelas roupas, aqueles turbantes, por causa do local. E eu estava com aquela roupa e eu admirei. E quando eu estava admirando daquela roupa, veio um varão de branco, passou por mim e falou assim, segue-me. Eu vi só o relance assim de rápido, o lado do rosto dele brilhava como o sol. Ele passou na minha frente e subiu, e eu fui atrás. E conforme ele andava, eu ouvi o barulho do vestido dele, tecido pesado, e fazia barulho. E eu ficava olhando nas costas dele, e era tão branco, e saía fagulhas de fogo. E aquilo foi me impressionando, e eu fui subindo. Só que eu percebi que atrás de mim havia o movimento. Eu olhei para trás, e tinha uma fila indiana, um atrás do outro, e cada um com uma cuia na mão, assim, porém vazia. Não tinha nada. Falei, mas o que significa essa cuia vazia e eu não tenho nada? E com essas cuias vazias vai subir lá em cima, e vocês vão pegar lá em cima. Quando nós chegamos lá em cima, era uma plataforma, como um porta-aviões. E eu falei, não vou chegar perto da beirada, que é muito alto.
E na frente da congregação, cravado na própria rocha, tinha um poço. E naquele poço, aquela água, era uma água pura e ela mexia, mas não tinha nenhuma máquina, nada que fazia movimento e nem estava ventando. Porque na revelação percebe-se tudo, irmão. É diferente do sonho. O sonho é tumultuado. Revelação a gente vive aquele momento. E eu olhava e via que estava tudo parado, e a água mexia, e o sol batia na água e refletia no meu olho, e eu esfregava o olho, e eu queria olhar. E falei assim, esta água está mexendo, é água viva. Quando eu falei água viva, o varão de branco disse, é água viva e é para a saúde das nações. E tu darás de beber ao povo, porque o povo tem sede. E me deu uma cuia com um cabo grande como o cabo de uma vassoura, bem grande, para me tirar a água e colocar naquelas que estavam ali com aquelas cuias vazias. E eu comecei a servir água. E eu notava que tinha um sinal vermelho por dentro. Eu falei, este sinal, esta é a medida da água. Por mais que se tira, esta água nunca fica abaixo da medida e nunca passa da medida. Esta água sempre estará na medida. E eu fui servindo, e servi 10, 20, não lembro, muita gente, foi servindo. Aí um dado momento eu falei, mas eu estou cansado de servir. Só que a água não diminuía, mas também não aumentava, ficava no limite. Mas servi muita gente. Aí ele sorriu e disse, mas você nem começou? Dá uma olhada. Aí eu olhei na escadaria, descia o povo, e fazia zigue-zague assim no deserto, e sumia no horizonte. Aí eu acordei. Quando eu acordei, o Senhor me trouxe a interpretação. O mundo é o deserto. Por mais que a gente tenta correr, muitas das vezes não saímos do lugar. Porque no deserto não dá para correr. Afunda, a areia é fofa, vai até a canela, tem que andar devagar. Por isso que a pata do camelo é bem grande, para não afundar. E ele anda devagar no deserto. E as pessoas, se for andar no deserto, o pé afunda. Então mesmo que ele queira correr, não dá para correr. Assim é o mundo. Quanta gente tentando fazer tantas coisas, e muitas das vezes não conseguem sair do lugar. Então o mundo é o deserto. Vazio, cheio de ilusão. Tem muitas pessoas que vivem de fantasias e de ilusão. E a rocha é Cristo. A rocha no deserto, Cristo. A água é a palavra. A roupa que eu nunca tinha vestido é que o Senhor ia me levantar no ministério. A água é a palavra. A cuia com o cabo comprido, para me tirar a água, era para mim não colocar a mão na água, porque se fosse uma cuia sem cabo, eu ia ter que pôr a mão lá na água e ia sujar a água. A minha mão é suja. A mão é suja. A palavra é pura. É para não pôr sentimento humano na palavra. Pura, ela vem do Pai das luzes. E pura, ela tem que cair em cada coração. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Alamanaia de Deus. Santo é o Senhor. Ninguém vai pegar água com a mão e dar para o outro beber. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Não, irmão. Então a palavra, ela é pura. Não podemos colocar de maneira alguma sentimento humano na palavra. Então a água é a palavra, a pedra é Cristo, ia servir. Passou 3 meses, aí fui levantado para o ministério de ancião. Então esta foi a revelação que o Senhor deu. Então, irmãos, a obra de Deus, ela é espiritual, ela é de revelação, ela é de visão. Esta obra, ela não é material. O reino do Senhor não é aqui, não é deste mundo. Se o reino do Senhor fosse deste mundo, eles viriam e colocariam ele no trono. Veio sem nada, sendo o dono de tudo, pequeno sendo o maior de todos. Passou no meio dos grandes e os grandes não o conheceram.
Veio para os que era seu e os seus não o receberam. Aleluia. Poucos os nobres e os poderosos que aceitam o Senhor. Mas a todos quanto aceitam o Senhor, deu o poder de ser chamados filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, da coroa da vida eterna. Repartiu os seus vestidos, foram repartidos entre os povos. Alguém rasgou e cada um ficou com um pedaço de pano. Porque aonde fala de Jesus, tem pessoas aqui que você pertence a outras religiões. E lá também se fala de Jesus. Mas lá guarda um pedaço da doutrina, mas não guarda outro pedaço. Então ficou com um pedaço. Então aonde fala de Jesus, tem pedaço de pano, da roupa de Jesus. Mas a túnica não tem pedaço, ela era um pano só. E foi lançado sorte. Porque como não deu para rasgar, tinha que lançar sorte. E a sorte teve que cair em alguém. E a sorte caiu naqueles que aceitaram esta graça na sua totalidade. Não vai ter meia vida eterna e nem meia condenação eterna. Não existe meia. Existe condenação e salvação. Não existe meio certo e nem meio errado. Não existe meio. Não existe meia. Existe inteiro galardão. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Então aqueles que estão aqui, não batizaram porque são os melhores, não vieram para cá porque tem uma estrela na testa, não. Vieram aqui porque a misericórdia de Deus os alcançou e recebemos a sorte grande de termos a graça do Filho de Deus dentro do nosso coração. Não somos e não queremos ser os melhores, mas queremos estar entre os aprovados. Glória ao nome santo do Senhor. Certo? Não somos e não queremos ser os melhores, mas queremos estar entre os aprovados para recebermos o inteiro galardão. Glória ao nome santo do Senhor. Então agradeço a Deus por esta preparação.